Como realmente a Patrícia começou a falar na vez passada, né? Era muito importante de a gente entender um pouco a Secretaria Comunitária local como um todo, né? Então, ela contou um pouquinho a história de como surgiu, de como teve a oferta do consagrado, que era um pouco além do dízimo, como é que foi os 5%, e foi introduzindo de uma maneira muito bonita todos os fatores da comunidade, né? E hoje a gente começa a falar um pouco de um dos fatores que é muito importante e que acaba sendo muito duro, de alguma maneira, que é quando a gente lida diretamente com a saúde dos irmãos, tanto da comunidade de vida quanto da comunidade de aliança. E que também acaba sendo um dos maiores dons que Deus nos dá através do serviço na Secretaria Comunitária Local, né? Acho que a Patrícia comentou da vez passada que o secretário comunitário local tem principalmente quatro partes ou fontes de atuação, né? A vida fraterna, a parte financeira, a parte do arquivo e a parte do setor saúde. Então, hoje a gente vai só citar um pouco quais são as principais características da pessoa que vai exercer esse papel, que muitas vezes é o secretário, mas pode ser alguém que estará junto com o secretário, e depois algumas atribuições necessárias no dia a dia. Tudo isso também está contido no manual que vocês vão ter acesso à nova versão. Pensem que a gente lançou o manual da Secretaria Comunitária Geral em 2022. Em 3 anos, a gente já teve que fazer uma atualização de praticamente todo o manual, porque houve muitas mudanças. Então, para maio, todos esses dados que estão nos slides agora, e que também vão ser disponibilizados para vocês, vai estar disponível num documento bonitinho, em PDF, para que a gente tenha a disponibilidade a qualquer momento da consulta. Então, podem escrever se quiserem, sem nenhum problema, mas saibam que aquilo que está sendo proposto para vocês da parte do setor saúde também estará no manual. A parte da previdência, aí vocês podem anotar tudo e fazer perguntas, porque como é um outro subsetor da assistência, a gente não conseguiu colocar dentro do mesmo manual da Secretaria Comunitária Geral Local. Então, tem um pouco essa distinção no dia de hoje. Como, infelizmente, nos dias de hoje, tudo a gente tem que partilhar com alguma imagem, então eu fiz alguns tópicos sobre o próprio setor saúde, que eu vou compartilhar agora com vocês. E aí, uma vez que vocês vão vendo, é uma apresentação extremamente simples. Eu tentei ser o mais sucinto possível, porque a gente sabe o quanto que nesse momento é importante que a gente absorva, principalmente o essencial, mas como eu já falei antes, essas informações estarão disponíveis para vocês no manual novo a partir de maio. Se vocês quiserem baixar o velho e ler tudo também, paciência, mas aí vocês vão ter que fazer dois trabalhos, que a partir de maio vocês vão ter que ler de novo. Aí é consciência, vocês fiquem à vontade para fazer aquilo que for necessário. Então, como a gente conversou, como eu pude comentar primeiro, é, a gente vai falar um pouco das noções básicas sobre o setor saúde dentro da Secretaria Comunitária Local. Primeira coisa, quem é o responsável por esse setor? E aí a primeira parte é o responsável local nomeia um irmão para coordenar esse setor, que pode ser ou não secretário comunitário e pode ser ou não da área da saúde, preferencialmente seja da área da saúde. E vocês vão entender o porquê já nos próximos slides, quando a gente vai falar um pouco do perfil da pessoa que teria que estar à frente desse setor. Quando a gente fala de competências técnicas, são aquelas competências que a gente precisa desenvolver tecnicamente para exercer bem uma função. É importante, por exemplo, que o econômico de uma missão consiga desenvolver tecnicamente uma boa leitura de gráficos, de tabelas, boas noções de administração. É importante que a gente vá desenvolvendo isso. Quando a gente fala de competências técnicas, a gente vai falar um pouco daquilo que é necessário para que você, para que a pessoa do setor saúde, possa desenvolver bem o seu papel. E é isso que a gente vai falar. Então, a gente conversa sobre as competências comportamentais e também sobre as competências técnicas. E a gente começa agora sobre as competências técnicas. Quando a gente olha aqui, cada uma desses dados, eu não gostaria que vocês ficassem pensando que eu tenho que ter tudo isso hoje, mas é algo necessário que você entenda que é um objetivo a ser traçado para que se possa fazer melhor
a sua função de responsável do setor saúde. Então, quando a gente fala gestão de recursos, tempo e prioridades, é porque vão aparecer muitas requisições. Até acho que algumas de vocês já estão vendo essas requisições aparecendo no dia a dia. E aí, é justamente por isso que a gente fala, é importante que a gente consiga entender qual é a melhor maneira de colocar os recursos, poucos, infelizmente, que a gente tem à disposição, qual é o grau de urgência ou não, para que isso implique diretamente na vida do irmão. E por isso que é importante esse segundo ponto que foi colocado, um conhecimento intermediário na área da saúde, porque é importante que você entenda, por exemplo, que uma requisição é mais urgente do que a outra. Tem no manual alguns pequenos passos que vão ajudar você a entender qual é o nível de urgência, qual não é. Mas é importante que tenha alguém da área da saúde que tenha um pouquinho mais de clareza. Por exemplo, uma pressão alta, 19/12, numa pessoa que já tem hipertensão há muitos anos, é mais grave do que um 17/12 de uma pessoa que está tendo uma crise de enxaqueca com 20 anos. Então, você precisa ter um pouco esse grau de percepção e é bom que tenha alguém com nível intermediário da área da saúde que possa auxiliar. Tem que ser médico? Pode ser. Tem que ser enfermeiro? Pode ser. Mas seria importante que o secretário tivesse essas pessoas na sua equipe, ou que pelo menos tivesse alguém que pudesse dar esse suporte na medida em que for necessário. E também, quando a gente fala conhecimento intermediário dos setores públicos relacionados à saúde, é para saber um pouco o funcionamento. A gente vai ver daqui a pouquinho que uma das atribuições do responsável do setor saúde é fazer com que os irmãos entendam quais são os documentos necessários e onde é que eles podem procurar auxílio. Domínio de ferramentas de produtividade, como o do Excel e do Word, porque a maioria daquilo que a gente faz, a gente vai precisar escrever documentos, caso seja necessário, ou colocar, estabelecer planilhas e colocar dados. Então, é importante. E a habilidade social aqui foi só para a gente dizer que é necessário ter boas relações, tá? Então, pelo amor de Deus, é uma competência que a gente pode melhorar sempre. Quando a gente vai falar das competências comportamentais, aí, meu Deus do céu, eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu falei, Jesus amado, eu não tenho quase nada disso daí, como é que me puseram para fazer esse trem? Mas é importante que a gente saiba para onde é que a gente tem que caminhar. Disponibilidade e acolhimento, inteligência emocional para ajudar com a competência técnica a acolher a pessoa e às vezes não dar aquilo que a pessoa deseja naquele momento. Proatividade, que a gente vão aparecer problemas que nos superam, a gente precisa desenvolver relações e contar com pessoas para resolvê-los. Discernimento, que vai junto com a competência técnica também da área da saúde, às vezes, de você entender o que que é mais importante. Às vezes uma pessoa está com aquela famosa dor que alguém diz que é psicossomática, que eu detesto esse termo, mas a pessoa está com dor, a gente tem que ter o discernimento de saber qual é a melhor maneira de auxiliar o cuidador de casa ou o fumador comunitário para dar um melhor fim àquela requisição. Adaptabilidade e resiliência são termos que vão se auxiliando, né? Resiliência para a gente manter firme até o fim. Flexibilidade, solução de problemas. E aí a última parte que também é importante. Comunhão com o secretário comunitário local. Às vezes é a mesma pessoa, então a comunhão é mais simples. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção que eu tentei fazer uma piada, mas não deu certo. A Rosilda riu, pelo menos alguém riu, graças ao bom Deus. E com o governo geral, porque aí vocês vão escutar também as nossas orientações. Tudo bem até aqui? A gente está conseguindo compreender que não dá para ser qualquer pessoa que vai poder assumir isso? Tipo, não dá para eu achar que é um postulante que vai poder me auxiliar da comunidade de vida, por exemplo, que um ano já está indo embora. A gente consegue compreender um pouco isso, eu espero, certo? Aí agora a gente vai deixar um pouco as competências da pessoa para dizer algumas necessidades que o setor deve fazer. Que é muito simples, é como você falar para um formador comunitário o que que ele deve fazer. O formador comunitário vai ter que pomar para a santidade. O secretário comunitário vai auxiliar para que a vida comunitária, para que cada pessoa possa desenvolver o melhor dos seus talentos. E a pessoa do setor saúde vai acolher para que a comunidade possa ter uma saúde melhor para se ofertar melhor. E aqui vão ser um pouco esses meios. Por exemplo, a gente vai sempre pensar que nós vamos ter que resolver um problema na saúde e a gente vai tentar fazer com que o problema não chegue. Para não chegar, vamos fomentar uma mentalidade de prevenção de enfermidades.
implementar ações tanto para evitar doenças quanto para detectá-las precocemente e promover iniciativas preventivas, como prática de esportes, alimentação saudável e atenção constante à própria saúde. Um dos termos fortes que a gente vai ter no documento da Assembleia Geral do ano passado, que esse ano, com a graça de Deus, vai sair, com relação à saúde, que todos nós vamos ser convidados a ler esse documento, vai se falar muito da autorresponsabilização. Cada vez mais, cada pessoa vai ser autorresponsável pela gestão da sua própria saúde. E nós vamos ser instrumentos para auxiliar cada um dos irmãos. E vocês são as pessoas referência, ou a pessoa do setor saúde, na missão para auxiliar que essas iniciativas cheguem a bom fim. Ah, você tem que saber tudo hoje? Não, mas você tem que saber para onde é que você vai caminhar. Aí fica mais simples de conseguir resolver os problemas posteriores. Além dessa mentalidade de prevenção, a gente vai dizer: é importante que o secretário conheça a realidade local. Natal não é Curitiba, por exemplo. Quixadá não é Sobral. Parece simples, mas às vezes a gente não pensa na necessidade. A gente tem que saber um pouco o clima, ritmo da missão, como é que é o tempo, quais são os irmãos mais enfermos que você vai ter que ter mais atenção. Quantos são os profissionais de saúde voluntários que vocês já têm nas próprias secretarias? Porque vocês estão assumindo algo que alguém já fez antes. Depois, orientar e manter um diálogo contínuo com os coordenadores de casa e formadores comunitários na comunidade de aliança sobre as demandas relacionadas à saúde dos irmãos. Sempre lembrar que existe um fluxo, a gente vai falar mais rapidinho depois. Fluxo é uma direção. Existe sempre uma direção. Vocês têm que acolher as pessoas, a pessoa do setor saúde vai acolher as demandas, mas existe um caminho. Todos os irmãos podem falar com a pessoa? Sim. Devem? Não. Porque existe um caminho. O caminho sempre vai se passar com os irmãos da comunidade de vida através da pessoa do coordenador de casa e com os irmãos da comunidade de aliança vai passar através do formador comunitário da aliança. Então aí fica mais fácil de a gente conseguir compreender que vocês, ou o responsável pelo setor saúde, vai ter a disponibilidade, sim, mas não cabe a ele ser a pessoa que vai acolher todos o tempo inteiro em todos os momentos. Nós somos pessoas, nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós temos a quem recorrer. E as pessoas têm que saber também esse fluxo. E, por fim, formar um banco de dados, que aí a gente coloca com banco de saúde, com dados dos profissionais ou setores que possam ser voluntários ou proporcionar descontos nas áreas da saúde. A gente tem que saber qual é a farmácia que vai ser mais barato quando a gente propõe a compra de um fluxo grande de medicamentos. A gente vai ter que entender quais são as óticas que podem também disponibilizar com um preço mais barato os óculos dos irmãos. Essas coisas que no exercício cotidiano vocês vão percebendo e que em grande parte das missões que vocês assumiram já existe algo, se não concreto, pelo menos informações. Tá dando para entender, gente? Pelo amor de Deus, estou tentando fazer bem, porque eu sei que a hora é difícil, tá? Vamos continuar? Beleza. Estamos indo para baixo aqui. É importante, quando você tem ciência do que está acontecendo, vamos supor, um irmão, isso aconteceu aqui na Diaconia uns dias atrás, decidiram jogar futebol, o irmão quebrou o dedo do pé. Coisa linda. Uhul. Paciência, acontece. Você poder dizer, se o formador, se o coordenador de casa pergunta, o que que eu faço? Você poder orientar o que que faz e ir acompanhando, saber como é que está o processo. Não é que vai depender de ti de que tudo aconteça, mas é ter o papel do setor de saúde na missão de estar próximo, de entender como é que está a situação. Se quiser, pode ligar para a pessoa, não tem nenhum problema. Mas falar principalmente com o coordenador de casa. Com a comunidade de vida, o coordenador de casa é o grande parceiro de vocês. Na comunidade de aliança, o formador comunitário da célula é o grande parceiro de vocês, dos necessitados na área da saúde. Ok? E por fim, um fato que eu não vou adentrar aqui, porque é algo que vai ser muito especificado e que vocês estão sentindo as dores já, que são os planos de saúde.
Aí isso vai ser mais na parte, na próxima semana, quando você falar mais da parte financeira dessas atualizações. Mas eu só vou dizer a meta da comunidade é que todos os consagrados da comunidade de vida tenham acesso ao plano de saúde até 2029. Hoje a gente tem um pouco esse escalonamento, assim, né? Principalmente os irmãos com promessas definitivas, noivos e tudo mais, né? Mas vai ser adentrado não hoje. Ok, gente? Beleza? Vamos continuando aqui no nosso percurso. Como eu já falei, mas é sempre bom recordar, porque o óbvio precisa ser dito e repetido. As mães aí sabem, pelo amor de Deus, o filho fala, você repete, 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 Jesus amado. Mas o coordenador do setor saúde recebe as demandas do missionário através de um processo, de um fluxo. E o fluxo é: comunidade de vida, quem fala contigo é coordenador da casa. É teu grande amigo, brother ou sister. É essa pessoa. Comunidade de aliança, formador comunitário. Comunidade de vida, coordenador de casa, formador comunitário. Comunidade de aliança. E o coordenador do setor de saúde age de acordo com a urgência do pedido e as possibilidades até financeiras do setor, ou de pessoas, ou de todas essas realidades que são extremamente próprias do exercício cotidiano da função. Como eu já falei no início, a finalidade é que a obra cresça através da busca da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos missionários. Quando a gente viu, principalmente desde 2019, se tem essa meta para o setor saúde de todas as secretarias comunitárias locais, é que todos os irmãos enfermos da comunidade de vida tenham ajuda especializada, bem como cada irmão, a partir do postulantado, faça um check-up anual básico, principalmente com relação à comunidade de vida. Então, por exemplo, eu já falei com alguns, quando eu acompanhava com mais frequência os irmãos secretários comunitários, eu perguntava: ei, como é que está a questão do check-up? O pessoal está fazendo, e os postulantes, e postulante precisa, sim, postulante é gente, vai precisar, sabe? Assim, desculpa, postulante sempre foi gente, tá? Misericórdia. No vocacional desse ano passado, a gente já pediu que os postulantes chegassem na missão já com o check-up feito. Foi uma orientação que nós fizemos aqui no governo geral, nós da secretaria, junto com o vocacional. E é importante para que a pessoa se sinta cuidada, ou pelo menos seja vista por alguém da área da saúde uma vez ao ano, certo, gente? Então, é importante colocar no planejamento de vocês até qual é o mês que cada uma das pessoas vai entrar e vai fazer essa consulta e vai ver e vai poder pensar um pouquinho sobre como é que está a sua saúde. Por fim, para que a gente chegue naquelas funções, a gente fala desse banco de saúde, né? Que a gente tem que fazer, um banco de dados com pessoas, empresas que possam colaborar à comunidade a baixo custo ou custo zero. E aí vai ter a lista. Tudo isso está no manual também. Certo, gente? E vocês já devem ter algum resquício das administrações anteriores. Se não tiver, bola para frente, vamos fazer. Ok? Segunda coisa, importante conhecer o planejamento orçamentário. Alguém pensou num PO para vocês, lá entre os meses de outubro e novembro. A pessoa pensou, a gente teve que ficar umas 3 semanas aqui só provando PO, gente. É triste. 10 horas, triste não, é maravilhoso. Das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, muitas vezes à noite, a gente fica vendo os POs de todas vocês. Absolutamente tudo. Por quê? Porque a gente tem que entender quais são os recursos que a gente acredita que estejam disponíveis para investir na área da saúde. Por exemplo, a gente tem alguns objetos que são típicos da área da saúde, que também o financeiro vai explicar melhor e que também vai estar no manual. Por exemplo, despesas com terapias, despesas com atividades físicas, despesas dentro das atividades físicas, quais atividades que a gente vai ter que contar no nosso planejamento, outras despesas, despesas médicas, depois com farmácia, despesas odontológicas.
com o plano de saúde. E vocês conseguem ver, porque aqui eu só fiz um print de um PO, eu não sei nem de que missão seja, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, o que vocês estão vendo aqui. Mas imagina, só por mês essa missão está investindo R$ 4.900 em planos de saúde. Agora você sabe o quanto que isso também é forte nos dias de hoje, com toda essa mudança que aconteceu, que vai ser aprofundada nas próximas semanas. Já indo para o fim da nossa apresentação, umas coisas importantes para a gente saber nas missões aqui do Brasil, que eu acho que todas vocês fazem parte. Conhecer o funcionamento do SUS da cidade. É importante, já que vocês vão ter um relacionamento próximo com o governador de casa, vocês entenderem qual é a unidade básica de saúde de referência, qual a unidade de pronto atendimento de referência, qual o hospital, caso precise ir para uma urgência, quais são os melhores, se for precisar de especialistas, como fazê-lo, né? E por isso, vocês têm que cobrar que cada irmão da comunidade de vida tenha cartão nacional do SUS, que conheça a sua unidade básica de saúde e que conheça os serviços públicos oferecidos na saúde. Eu gosto que tem secretários que colocam como meta. O missionário chegou em um mês, ele já está com a consulta lá. Já tem que ser. Ah, mas eu não preciso fazer nada. Mas pelo menos você tem que conhecer, você tem que saber qual é a referência, saber como é que é o horário de atendimento, como é que é a disponibilidade do acolhimento daquela unidade em si, né? Porque geralmente a equipe de saúde da família do lugar, pelo menos pode ter alguns remédios que vão auxiliar, consultas que podem auxiliar, vacinação, exames. Eu sei que é bem mais difícil pelo SUS, mas pode acontecer. Especialistas, grupos de apoio, tem, pelo menos aqui na diaconia, quase todas as despesas com dentistas que não sejam grandes obturações ou tratamentos de canal, a gente faz tudo no posto de saúde, limpezas e tal. Aqui é possível, porque a gente conheceu. A gente não sabe na cidade de cada um de vocês como é que é. E aí é necessário que vocês conheçam para que possam cobrar as pessoas. É triste dizer que tem que cobrar? É, mas a gente tem que cobrar, gente. Porque quando o pessoal está mal, eles vão cobrar da gente. Não porque a nossa função é cuidar. E o cuidar muitas vezes que exista uma corresponsabilização. E aí, como a gente falou, né? Identificar os demais serviços do SUS, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, que às vezes são as emergências dos hospitais, CAPS, hospitais de referência e tudo mais. Por exemplo, bem rapidamente, uma vez eu estava aqui na diaconia, um senhor estava prestando um serviço e cortou a parte de cima do dedo. Graças a Deus eu estava junto, a gente pegou, colocou no gelo, fez tudo e a gente perguntou para alguém onde é que é a unidade, o hospital de referência para esse tipo de acidentes. Aí foi dito e a gente ficou lá 8 horas, não conseguimos sair com o dedo sanado. Não voltou ao lugar, uma pessoa ficou bem. Então, vocês têm que ter essa clareza. Vocês têm que saber tudo? Não, mas tem que saber o básico nesse sentido. E já encaminhando para o final, né? Lembrando que não é da responsabilidade da secretaria marcar consulta no lugar do missionário e do coordenador de casa. Não é. Mas vocês têm que orientar sempre e fazer esse papel. Também tem as farmácias populares, aí é bom conhecer os medicamentos gratuitos que essas farmácias oferecem e como ter acesso a esses medicamentos. Geralmente a farmácia ela tem esse adesivo do lado de fora e quando a gente entra, podem fazer um passeio no final de semana. Claro, não é a melhor coisa de passear no final de semana, conhecer a farmácia popular da cidade. Mas vocês podem entrar e lá perguntar para o farmacêutico, ei, como é que a gente faz aqui? Aí ele vai dizer, não, precisa de tal coisa, e aqui está a lista de medicamentos. Isso já pode ajudar muito vocês. Que aí cada irmão com seu CPF vai poder pegar medicamento gratuito, ok? Como eu acho que não tem nenhuma missão fora do Brasil, eu vou passar esse slide, né? A gente acabou utilizando algo e as últimas orientações, né? Os pedidos de socorro, quando a necessidade de saúde não puder ser suprimida pela Secretaria Comunitária, tem que fazer um pedido de socorro junto à Secretaria Comunitária Geral. Nesses meses, a nossa situação está tão difícil que a gente não está nem conseguindo dar vazão para os pedidos de socorro, como a Patrícia partilhou na quinta-feira passada, né? E aí a gente vai fazer de acordo o discernimento com as nossas condições financeiras e as prioridades. E aí depois a gente vai orientar melhor, só saber que quando for fazer um pedido de socorro,
toda a parte do financeiro de vocês tem que estar em dia. A gente tem que ter acesso a como está o histórico de vocês, como está sendo feito o fluxo de caixa de vocês e tudo mais. Aí o pedido de socorro está lá, né? O link no grupo dos secretários comunitários, quando vocês precisam preencher. E quando entra, vocês vão achar esse formulário do Google Docs para vocês preencherem. Mesma coisa, acho que a quarta vez que eu vou repetir, não a terceira, porque a primeira eu falei. O fluxo dos pedidos é missionário, coordenador de casa, setor saúde. E só finalizando. No meio de todas as coisas, a pessoa do setor saúde é intermediador. Vai resolver os problemas sozinho? Jamais, porque vai precisar de ajuda sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, interrompendo o compartilhamento, espero ter sido o mais breve possível, mas também o mais sucinto com as informações necessárias. No exercício do ministério ou do apostolado de vocês, vocês vão perceber que é uma das maiores graças e uma das maiores dificuldades também. Às vezes a gente resolve um problema, fica feliz e 2 minutos depois vem um outro problema pior ou maior para a gente buscar soluções e tudo mais. Mas é um dos lugares que, pelo menos eu vejo, de uma das maiores satisfações que a gente possa ter, e muitas vezes é bem escondida, porque geralmente o missionário chega e quando a gente consegue auxiliar e ele tem uma melhora significativa na sua qualidade de vida, isso dá uma graça muito grande, certo? Instrumentos que auxiliam isso, principalmente na comunidade de vida, é a Semana Mais Saúde e Melhor Oferta, que vai ser feita no final de abril desse ano, e também o IQVC, que vai ser aplicado no mês de junho para a comunidade de vida, e a gente pela primeira vez vai fazer um grande levantamento da saúde na comunidade de aliança, para poder entregar para todas as missões como é que está a vida dos irmãos da comunidade de aliança com relação à saúde. A gente está tentando trabalhar muito nesse sentido para vocês poderem trabalhar com mais tranquilidade esses aspectos. Então, pessoal, são 8h11. Eu vou passar a palavra agora para Yasmine, que vai falar sobre a parte da previdência, que também é algo muito importante para vocês, o nosso relacionamento com a previdência social e tudo. E no final vão ser abertas as perguntas. Eu acredito que vão ser muito mais perguntas para Yasmine do que para mim. Mas caso alguém precise falar comigo, eu vou continuar aqui. Claro que sim, gente. Pelo amor de Deus, a gente não quer que fique uma coisa só para nós, não. Eu já vou pedir para nossa querida, a cantora da noite, a maior acompanhadora que eu já vi. Oi? Elas não entenderam o que é o slide. Pode explicar aí para ajudar. O que é o slide? O meu slide do Adson, certo? Eu vou mandar para uma pessoa chamada Fabergna e ela vai colocar no grupo de vocês, certo? Então, vocês vão ter acesso a isso já essa noite. Tá bom, pessoal? Certo? Ótimo. Yasmine, agora é com você, filha. Então, boa noite. Tá dando eco? Boa noite, eu me chamo Yasmine. Eu cheguei aqui na diaconia tem uns 40 dias, mais ou menos. Comecei a servir, estou servindo na assistência comunitária. Sirvo na economia do reino, setor economia do reino, que é responsável pela parte de previdência, que são os benefícios. Eu sou responsável por essa parte. Então, eu vou partilhar com vocês hoje sobre os benefícios salário maternidade e auxílio doença, que é conhecido hoje mais por auxílio por incapacidade temporária. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui alguns slides para ficar mais claro. O salário maternidade. O salário maternidade
é um benefício que é devido a gestantes seguradas do INSS, que comprovem as contribuições necessárias e o nascimento da criança. E aí, quais são essas contribuições? A gente nem precisa se preocupar com relação às contribuições, porque as gestantes, elas já têm muito tempo dentro da comunidade, e nós começamos as contribuições em 2021. No caso, seriam necessários 10 meses de contribuição. E as nossas gestantes já têm mais de 4 anos de contribuição. Então, a gente já tem essa carência. Nós já estamos dentro dessa carência de contribuição. Quais são os requisitos para esse salário maternidade? Não é somente as mães que têm filhos após o, assim, que têm filhos, né? Mas também aqueles por adoção e também aqueles que são chamados os filhos natimorto, que já os bebês que nascem mortos. A duração do benefício. 120 dias no caso de parto, não são meses fechados. A duração do benefício, ela é contada a partir de 120 dias, certo? É um salário, o valor do benefício, dividido em 120, não é um salário mínimo dividido em 120 dias, é um salário para esses 120 dias. Eu estou complicando. Para cada mês é um salário mínimo. Pronto, para cada mês é um salário mínimo. No caso de adoção ou de guarda judicial, para fins de adoção, independente da idade do adotado, que deverá ter no máximo 12 anos de idade. Então, as mães, né, que adotam crianças para ter direito ao salário maternidade, o filho deve ter até 12 anos de idade. A partir dos 13 anos, a criança, no caso, adolescente, já não tem mais direito ao salário maternidade. Para aqueles pais que têm o desejo de adotar filhos, a mãe só pode dar entrada no salário maternidade com a idade do filho de até 12 anos de idade. 120 dias no caso de natimorto. No caso, como eu falei agora há pouco, quando a mãe tem o bebê, que o bebê já nasce morto, né? A gente chama natimorto. A mãe também tem direito ao salário maternidade. Por que que tem direito ao salário maternidade? Para ter cuidados com a sua saúde também, porque o salário maternidade, ele não é um benefício em vista só do bebê, mas em vista também da mãe. Por isso o nome salário maternidade, porque é em prol da mãe e também do bebê que acabou de nascer. Então, a mãe que teve o filho, mas que o bebê nasceu morto, ela também tem o direito de solicitar esse salário maternidade. E o salário, ele vai ter a duração, o salário não, o benefício, ele vai ter a duração de até 120 dias. O benefício ele vai ser solicitado assim que a criança nascer. O prazo para esse benefício ser solicitado é de até 5 anos. Então, passados os 5 anos, não tem mais prazo para solicitar esse benefício. Se a gente tem um caso, por exemplo, de uma mãe que ela está recebendo auxílio saúde e o bebê dela vai nascer antes do auxílio saúde ter terminado. Pode solicitar o salário maternidade? Não. Não pode ter duplicidade de solicitações de benefícios. Então, a gente vai aguardar a solicitação para poder esperar que seja cessado o primeiro benefício, que no caso é o benefício auxílio saúde, para que depois ela solicite o salário maternidade. O benefício será utilizado em prol das necessidades do bebê recém-nascido e da mãe. Esse benefício ele é destinado somente para a mãe e para o bebê. Ele não é destinado para os outros filhos do casal, para as necessidades da casa. Yasmine, como é que eu vou saber se o casal ele não compartilha comigo as despesas? Assim, a assistência comunitária, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não pede essa comprovação. A gente
Hoje a gente está fomentando a mentalidade nas mães e até mesmo no pai, que no caso é coordenador de casa, para que eles sejam livres, mas também que seja fomentada a mentalidade da consciência, da livre consciência, né? Quem vai acompanhar esse benefício junto com os pais, no caso mais com a mãe, porque quem administra a gente sabe que é o coordenador de casa, o pai, mas a beneficiária é a mãe. É o formador comunitário, não são as secretárias comunitárias. Quem supervisiona o valor do benefício não são as secretárias comunitárias, são as formadoras ou os formadores comunitários. Isso é um requisito assim, muito importante que vocês têm que levar em consideração. E o que a secretária comunitária, no caso, faz? A secretária acompanha, dá toda a orientação devida, no caso, para a mãe, que é o benefício salário maternidade, ou para o coordenador de casa, que é o pai, mas ela não pede uma prestação de contas desse benefício, ok? Sugerimos que o valor que não for utilizado seja encaminhado para o Fundo da Providência. Todo o valor de benefício, tanto para o auxílio saúde, como para o salário maternidade, aquele valor que a mãe não acredita que não vai mais precisar, seja para as necessidades da criança ou para a sua própria necessidade, a gente motiva para que esse valor seja depositado no Fundo da Providência. E isso você pode estar conversando com a formadora comunitária da sua casa, se você for da comunidade de vida, né? Se você for uma formadora da aliança, você pode estar falando isso para ela, né? Que esse valor que não é utilizado, a gente sugere que seja devolvido assim não, porque não está saindo de nós, né? É um valor que sai do governo. Que esse valor seja depositado no fundo da Previdência. Por quê, Yasmin? Por que não pode ficar para a família? Porque é um benefício, por mais que não seja um rendimento, e sim um benefício, se não está sendo utilizado pela família, não tem necessidade de ser utilizado pela família, a gente sugere que volte para o fundo da Previdência, porque assim como hoje as secretarias comunitárias estão passando por dificuldades no caixa, a assistência comunitária também, o fundo da Previdência, passa hoje por uma dificuldade financeira no caixa, porque a gente tem que socorrer, como o Watson falou, né? Hoje a gente não está conseguindo arcar com todos os custos, com todas as despesas, com todas as necessidades de socorro, porque o nosso caixa também hoje está fragilizado. Então, a gente motiva que o benefício que não está sendo utilizado volte para o fundo da Previdência. E é feita também a comunhão de bens, né? Os 10% vai para o fundo da Previdência e 5% para a Secretaria Comunitária da Missão. O valor não vai para o economato, 5%, o valor não vai para o economato de casa, os 5% é para a Secretaria Comunitária da Missão. Alguma dúvida com relação a esse benefício? Pode levantar a mão. Não, né? Então posso prosseguir. Mas vamos falar agora sobre o benefício por incapacidade temporária. Não, é o da Previdência. É da Previdência, diferente. Só um minutinho, gente. Partilha de dois em dois aí. Quem tá de dois? Ficou tudo claro para vocês sobre o salário maternidade? Esse salário é solicitado aqui, junto da assistência comunitária. Só aqui uma coisa importante a ser dita.
Esses benefícios, qualquer pessoa pode solicitar da sua casa, como já aconteceu que um irmão solicitou da sua casa. Porém, nós pedimos que esses benefícios sejam solicitados todos pela assistência comunitária. Por quê? Porque isso é muito importante que eu vou falar aqui. Porque todos nós somos contribuintes do INSS, certo? Todos nós consagrados. Os postulantes e os discípulos, eles não são contribuintes do INSS, eles ainda não pagam a previdência, não pagam o INSS. Eles não pagam a contribuição para o INSS. Se porventura uma mãe da comunidade de vida, uma gestante, quer solicitar o salário maternidade e sabe que pode solicitar pelo aplicativo do INSS, simplesmente acesso ao aplicativo, não nos comunica, o que é que pode acontecer? Nós podemos estar cometendo um crime. Que crime? A gente vai estar recolhendo a guia do INSS, pagando a contribuição, e a pessoa vai estar recebendo o benefício. E isso é muito grave mesmo. Então, é por isso que somos nós, como assistência comunitária, que fazemos a solicitação do benefício, porque assim que nós fazemos a solicitação do benefício, eu comunico a pessoa do financeiro aqui do nosso setor e já digo logo, fulana de tal não vai mais, vai ser suspenso o recolhimento de guia durante tantos meses, durante tanto tempo. Porque não pode ser feita a solicitação e a pessoa continuar pagando a contribuição normalmente, porque isso é crime. Ok? Ficou claro para vocês? Que nenhum missionário pode fazer a solicitação do benefício em casa. Só tem isso? Pois então não tem problema não, eu posso falar. Gente, a gente está com um pouco de dificuldade aqui de apresentar para vocês o. Você consegue? Ah, tá. Só um minutinho. Aí tu vai ter que ficar pausando, tá? Pronto, tá aparecendo aí para vocês, né? O auxílio doença é um benefício devido ao segurado do INSS que comprova em perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho. Eu não consigo. Em decorrência. Pronto, mas eu sei o restante. Em decorrência de acidente, cirurgia ou de algum problema de saúde, de doença, certo? Vamos lá. Um irmão da minha casa, o irmão da minha casa está doente. Não é qualquer doença que a gente pode dar entrada no auxílio saúde. Tem as doenças. Eu não vou listar para vocês aqui as doenças, porque são mais de 20 tipos de doenças. E aí ia ficar muito cansativo ficar listando aqui as doenças para vocês. Então, é melhor que vocês entrem em contato comigo. Eu estou no grupo das secretárias, está lá o meu nome. Vocês entrem em contato comigo para saber qual a doença é possível para dar entrada. Essa semana, uma irmã entrou em contato comigo e perguntou se fibromialgia poderia dar entrada no auxílio doença. Desculpa. A fibromialgia é possível dar entrada no auxílio doença, só que não é uma doença tão fácil de conseguir esse benefício, de comprovar a necessidade, porque você tem que comprovar a sua dificuldade de locomoção, e são diversos laudos, relatórios que os médicos pedem, além da perícia médica, ok? Então, assim, não é qualquer doença que a gente consegue solicitar esse benefício.
E a partir de quantos dias o missionário ele precisa estar ausente do trabalho, o atestado médico? A partir de 16 dias, não são 15 dias. São 16 dias consecutivos para solicitar o auxílio-doença. O atestado, ele precisa conter CRM, assinatura do médico e o CID da doença, o código da doença, Código Internacional da Doença. Tudo muito bem explicado no atestado médico, ok? A gente tem um costume é uma coisa que eu já percebi. Às vezes a gente não recebe o atestado quando a gente está no médico, porque nós somos missionários, não precisamos apresentar atestado médico para o nosso coordenador de trabalho. Só que o fato de nós sermos missionários não quer dizer que nós não devemos apresentar atestado médico para o INSS. Então, assim, quando você for orientar o irmão da sua casa, né, com relação ao atestado, você vai explicar. Diga para o médico que o atestado é para fins de dar entrada no benefício auxílio-doença, porque aí o médico vai dar um atestado muito mais bem explicado, muito mais bem específico para aquela necessidade. Não vai ser um atestado simples, mas vai ser, perdão, vai ser um atestado mais detalhado, mais direcionado para aquela necessidade de dar entrada no benefício. Então, você fale, quem for acompanhar o irmão, quer seja na cirurgia, ou foi um acidente, ou é alguma consulta de doença que ele vai dar o atestado, você explica. Doutor, fale para a pessoa, né? Para solicitar ao médico que o atestado é para fins de dar entrada no benefício auxílio-doença. Porque aí o médico já conhece, sabe o que ele vai precisar escrever. Não vai ser apenas um atestado, atesto para nananã, assim, enfim. Acho que eu me fiz entender. Ok? Como eu falei, o atestado médico precisa ter 16, no mínimo, 16 dias de afastamento. Para ter direito a esse benefício é essencial cumprir carência mínima de 12 contribuições mensais. É o mesmo caso do salário maternidade. Nós já começamos a contribuir para o INSS em 2021. No caso, quem tem já mais tempo de comunidade, mas vamos supor que seja um consagrado que se consagrou no ano passado. Não, eu vou dar um caso do ano passado, não, porque eu já tenho mais tempo, né? Já tenho os 12 meses. Vamos supor, 12 meses não, faria agora em março, abril. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que vai se consagrar agora nessa Páscoa. E a pessoa sofre um acidente com um mês depois. A pessoa tem direito a solicitar o benefício? Infelizmente, não. A não ser que não, ele não vai ter direito, porque ele não vai ter mais também a qualidade de segurado. Obrigada. Porque tem a qualidade de segurado que seria 10 meses. Mas ele passou. Eu não vou dar muitos. É porque é bem cansativo essa explicação teórica. Mas a qualidade de segurado são os 10 meses, fora os 12 meses de contribuição. Só que o consagrado ele já passou pelo período do postulantado, do D1 e do D2. Então já perdeu toda a carência. Então, infelizmente, ele não vai ter a possibilidade de solicitar o auxílio-doença. Então, para que vou ser mais clara, para solicitar o auxílio-doença ou o salário maternidade são 10 meses. O auxílio-doença é só a partir de 12 contribuições. 12 contribuições do INSS, certo? Recém-consagrados não conseguem, não se enquadram para solicitar benefício auxílio saúde. Ok?
Comprovar em perícia médica, doença, acidente que o torne temporariamente incapaz para o seu trabalho. Aí, no caso, vamos supor aqui outra coisa. Aqui é mais questão de ética, não questão de crime. Ética com relação ao médico, certo? Porque seria suspensão do direito do benefício se já estivesse sido deferido o benefício. Vamos supor que foi deferido o benefício de 6 meses, auxílio-doença, 6 meses, 180 dias. E aí a pessoa sofreu uma cirurgia e sempre está tendo retorno no médico. E aí o missionário vai dizer assim, ah, mas eu já voltei às minhas atividades. E o médico sabe que você está recebendo auxílio-doença. O médico vai dizer assim, mas só recebe auxílio-doença quem está suspenso, quem está com as suas atividades suspensas. Então, assim, só por uma informação, questão de ética, certo? Quem está recebendo o benefício auxílio saúde, ele tem que estar afastado do seu trabalho. Até porque se você estiver recebendo auxílio doença e se o missionário tiver voltado para as suas atividades, nós, como assistência comunitária, vamos questionar a secretaria comunitária se de fato o missionário precisa daquele benefício. Porque se ele já estiver exercendo suas atividades laborais de forma integral, sem nenhum prejuízo, ele não tem por que estar recebendo aquele benefício. Ok? Aí tem o próximo. Que é da- Se tu quiser, tem uma resposta, uma pergunta no chat. Então, Ah, tá. Vamos aqui ao chat. diferença escrevendo agora, né? Isso. Aí tem aqui. A Bruna de Floripa deu aqui uma observação. Se o atestado for de até 90 dias, pode dar entrada no período, marcar a perícia online, prazo do atestado médico de 30 dias. Para dar entrada, a Bruna falou aqui, né? Para a gente dar entrada no benefício, eu sempre peço que seja de pelo menos 15 dias, porque assim, o atestado, ele tem uma data de validade para o INSS. Então, eu peço que a Secretaria Comunitária, ela junte para mim essa documentação em até, no máximo, 15 dias, certo? Para que a gente dê a entrada. O prazo é mais extenso? É. Só que nós temos muitas demandas. Então, se vocês esperarem até o fim do prazo, eu não vou dizer para vocês não extrapolarem, eu vou deixar em silêncio qual é o prazo. A Bruna já falou aqui, né? Ficar de olho para não perder o benefício, exatamente, ficar de olho para não perder o benefício. Aí, gente, assim, só um detalhe: o INSS ele é muito demorado mesmo, né? Infelizmente, ele é muito demorado. Às vezes, o missionário, a gente dá entrada no benefício, o missionário está com aquela necessidade ali urgente para receber aquele benefício. O INSS ele dá um prazo para ser analisado a solicitação de 45 dias em média, né? Mas é muito difícil as nossas solicitações serem analisadas em até 45 dias. E o que que acontece durante esse prazo que o INSS não analisou e o missionário necessita da urgência por conta das despesas médicas, por conta da necessidade com alimentação, necessidade com transporte, enfim, as necessidades daquela situação que ele está passando por conta da saúde. O que que a Secretaria Comunitária deve fazer? Primeiramente, a Secretaria Comunitária vai ser o auxílio, né? A Secretaria Comunitária vai ser esse auxílio. Ah, mas o nosso caixa está apertado.
vai tentar espremer, não estou falando isso brincando, parece assim, mas vai tentar achar de alguma forma um meio de ajudar o missionário. Caso não encontre essa forma, aí vai lá no link que o Adson falou, a questão do socorro para a Secretaria Comunitária Geral, que infelizmente hoje nós não estamos conseguindo socorrer a todos os pedidos, mas a forma é essa. Primeiramente, quem vai socorrer é a Secretaria Comunitária Local, não somos nós. Não é a assistência comunitária que vai socorrer de imediato esse irmão, é a Secretaria Comunitária Local. Se a Secretaria Comunitária Local não consegue socorrer esse irmão, então vocês vão solicitar o nosso socorro, para que aí nós possamos ver o que podemos fazer, enquanto esse benefício não sai. E detalhe, não é porque nós vamos dar entrada no benefício que o benefício vai ser deferido. Essa semana mesmo, hoje é terça, foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada, eu tive uma resposta de um benefício que não foi eu que dei entrada. Quem deu entrada foi o Gustavo, quando ele ainda estava na assistência comunitária. E, infelizmente, o benefício foi negado. É de uma irmã que ela padece de doenças muito graves. E, enfim, né? E aí o Gustavo falou para mim assim, não, Yasmin, a gente vai tentar recorrer. Mas nem todas os auxílios de doença, assim, todos os pedidos, nem todo pedido que é indeferido é cabível de recurso. E aí, o que que acontece quando foi indeferido? Então, assim, é por isso que hoje a assistência comunitária, a gente faz esse movimento com relação às secretarias para que vocês consigam se organizar. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, porque a gente entende também aqui, né? Mas para que vocês consigam se organizar financeiramente mesmo, né? A Yasmine, mas tem os planos de saúde e tudo mais. Mas, enfim, é um momento delicado que todo mundo está passando financeiramente. Vamos ver aqui o próximo slide, que é muito importante, que é secretárias, a partir de hoje, se tiver algum irmão aqui, me perdoe. Os secretários também, o núcleo, né? O Adson Importante, também. Irmão tem que ter o Adson aqui. importante. Me coloca no meio aí. Vamos entender, aprender. Hoje a gente vai aprender e nós não vamos sair daqui mais confusos com relação à diferença entre previdência e prebenda, porque não é a mesma coisa. O que é previdência? Previdência é o sistema de proteção social que garante benefícios financeiros. E quais são esses benefícios? São os que eu falei, exceto a aposentadoria, que eu não falei da aposentadoria porque ainda não tem a necessidade, né? A aposentadoria, o salário maternidade, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Pagar a previdência social significa garantir acesso a esses benefícios. O que é a prebenda, que é completamente diferente de previdência. Não tem nada a ver com contribuição. Prebenda é o nosso recibo, é o recibo do missionário, é o nosso sustento pastoral, é o recibo dos rendimentos. Eu repeti aqui, vocês me perdoem, tá? É o recibo dos rendimentos de cada missionário consagrado da comunidade de vida. Por exemplo, despesas, alimentação, higiene pessoal, transporte, etc. Então, quando vocês falarem assim, eu paguei a minha pré-bem, eu recebi a minha pré-benda, você não está recebendo ali o recibo, o comprovante do pagamento da sua contribuição sindical, não, É isso. Não, não, da não. sua Aí contribuição. não. Não, não. Desculpa, Tava gente. indo bem. Da sua contribuição do INSS, você está recebendo o seu contra-cheque como missionário. Não vou dizer contra-cheque porque a gente, mas é como se fosse um É. contra-cheque, certo? É para assimilar um contra-cheque. Então, vocês saibam diferenciar o que é a previdência, que está relacionado com contribuição e com os benefícios,
diferentemente da prebenda, que é o nosso recibo. É o recibo que o missionário tem diante das despesas do mês todo, certo? Ok. Gente, ficou alguma dúvida com relação ao benefício auxílio saúde? Por favor, levanta a mão. A Janice. Janice foi minha querida formadora comunitária, maravilhosa. Pode falar, Janice. Gente, boa noite. Tudo bom, Yasmin? Gente, eu tenho várias Tá dúvidas. mudo, Janice. Tá mudo? Não, peraí, acho que é o meu áudio que tá mudo. Só um instante. Desculpa, deixa eu só ativar aqui meu áudio. Pronto, pode falar. Boa noite, Yasmin. Eu tenho dúvida de todos os setores possíveis, mas eu vou fazer para você, né, que você abriu aqui, sobre esse do irmão enfermo, né? Se você falou assim, né, o auxílio demora, o benefício geralmente demora para chegar. E a secretaria local se espreme, ajuda, encontra uma forma, né? Uma vez que esse benefício sai, existe esse diálogo de repor esse valor que foi usado? Se a gente apresentar alguma nota, alguma coisa que foi usada, existe esse diálogo? Eu já tirei essa dúvida também, né? Eu tive essa dúvida e perguntei. Esse valor não tem como voltar, porque assim, esse valor é um valor que já tem na secretaria comunitária. Então, por mais que a secretaria comunitária esteja apertada, mas ela teve condições de auxiliar aquele irmão, então aquele valor foi destinado para o irmão. Porque hoje realmente a assistência comunitária ela não tem como, como é que eu posso falar? Fazer como se fosse um empréstimo, né? Tá devolvendo aquilo, é como se fosse a secretaria comunitária estivesse emprestando para assistência comunitária, a secretaria local, né? Então, assim, esse valor não volta. No caso, para o benefício, né? O benefício iria pagar, entendi. Só assistência comunitária, não. O benefício iria pagar para a secretaria comunitária. Não, também não. Eu já tinha tirado essa dúvida aqui antes, porque também surgiu da minha parte essa dúvida. Mais alguma dúvida? Tenho. Pode Sobre a falar. dimensão da maternidade. Só uma questão assim de processo mesmo. Então, quem recebe esse valor é a mãe, né? É a Assim, ela mãe. recebe o valor. Então, como que funciona? Só a nível de processo mesmo, a gente usa os valores, dialoga com vocês e meio que, eu vou usar essa expressão assim, né, de prestar contas, que eu sei que não é isso assim, mas esse processo de depositar o que restou, que não foi usado, é no final, ou a gente faz a solicitação desse valor para vocês e vocês mandam o que é necessário, não sei se deu para entender. Deu O para salário entender? maternidade, ele é diferente do auxílio saúde. Em que sentido? Porque o salário maternidade, ele não é depositado para o fundo da Previdência e aí volta só o que a mãe e o bebê precisam. Porque no auxílio doença, ele é feito dessa forma. Por que que o salário maternidade não é feito assim? Porque o bebê, ele é um membro externo. Então, esse valor, ele é todo administrado pela mãe. Então, ele fica todo com a mãe. O benefício a mãe recebe de forma integral e ela faz apenas o repasse da comunhão de bens, os 15%, 10% para o Fundo da Previdência, 5% para a Secretaria Comunitária Local. Se porventura sobrou algum valor, aí a Secretaria Comunitária tiver ciência desse valor que sobrou, ela vai dialogar com a formação comunitária e ela vai lá falar, olha, a assistência comunitária, ela fomenta a mentalidade de que esse valor seja depositado, não é uma obrigação da mãe, certo? A secretaria comunitária, ela não exige que esse valor seja depositado no fundo da Previdência. A gente apenas sugere e motiva que esse valor seja depositado no nosso fundo. Se a mãe concordar, ela deposita. Caso a mãe não concorde e ache que quer
por bem continuar com o valor do salário maternidade, o restante do valor do benefício, aí ela fica com o valor do benefício. Por nada. Nada contra, gente. Mais alguma dúvida? A prebenda. Falaram aqui sobre a prebenda. Então, a prebenda. Um comprovante, né? A prebenda é um comprovante que nós recebemos todos os meses. E por que que nós temos que assinar esse comprovante? Porque, assim, eu não sou PhD em prebenda, mas eu vou explicar o que eu escuto muito aqui a Anne falar, né? Desde que eu cheguei aqui, na assistência comunitária. Nós recebemos os repasses, alimentação, repasse para coordenação de casa, os repasses que nós recebemos como comunidade de vida. Esse valor, ele é rateado entre os irmãos da sua casa, inclusive os discípulos e os postulantes. Esse valor que é rateado, ele é o valor que você recebe na sua prebenda, inclusive o valor do seu INSS, que não consta o postulante e o discípulo, porque eles não pagam a contribuição da Previdência. Esse valor rateado, se você for observar, é porque eu não tenho aqui, eu não tenho nenhum exemplo aqui da nossa prebenda, eu não baixei nenhuma prebenda minha para mostrar para vocês. Não, eu deveria ter feito isso, né? Isso ficaria bem mais prático e mais fácil para exemplificar. Mas esse valor, se vocês observarem bem, às vezes a gente assina e não faz o download da prebenda, né? E nós deveríamos fazer o download da prebenda para nós entendermos o que é aquele documento. Não estou aqui fazendo uma crítica, certo? Pelo amor de Deus. Eu estou apenas querendo que vocês entendam o que é aquele documento para que a gente compreenda o que a gente, de fato, né? A gente está assinando. Mas a comunidade pede que esse valor, esse documento seja assinado, porque ali é a comprovação de todo o valor que está saindo do caixa dos economatos. Olha a nossa comprovação fiscal. Se a nossa prebenda ela não é assinada, é da mesma forma que uma empresa, ela paga o salário do funcionário e o funcionário tem o seu contra-cheque. O contra-cheque, ele não é apenas o recibo do funcionário, mas ele também é para a finalidade fiscal da empresa. E o nossa prebenda também é para a finalidade fiscal da comunidade Shalom. Eu não sei se foi a resposta que você queria receber, mas eu dei um exemplo assim mais, como é que eu posso dizer, financeiro econômico. Eu respondi a sua pergunta? A gente vai tentar projetar aqui uma prebenda. Para quem solicita auxílio-doença por causa de uma cirurgia que a missionária vai fazer. Você vai falar diretamente comigo, no meu WhatsApp, lá no grupo das secretárias comunitárias, ou secretários também, me perdoe, secretários, como o Adson está aqui me corrigindo. Você vai encontrar o meu nome, Yasmine, e aí eu vou passar para você todos os documentos necessários, que são documentos bem simples, né? Posso até falar aqui para vocês agora. Quais são os documentos, além do atestado de 16 dias? É o documento de identidade com foto. Eu não preciso de comprovante de residência, eu preciso apenas que você me passe o endereço, que é para fins de eu colocar a agência do INSS. Preciso de todos os exames, laudos, essas coisas? Não, não preciso. Eu preciso apenas do atestado médico, do documento com foto, documento oficial. E uma coisa bem importante, gente, eu tenho recebido muitas fotos.
eu peço que sejam digitalizados, né? Mas nem sempre a pessoa consegue digitalizar ou não sabe, enfim, não tem problema. Se você for mandar foto, mande uma foto bem nítida, porque você está mandando a foto, não é para mim. Esse documento ele vai ser anexado no INSS. Então, se você não mandar uma foto de qualidade, vai acabar prejudicando a pessoa, não sou eu. Então, assim, eu falo para vocês, mas quem provavelmente vai tirar foto não é você, né? É o dono do documento, a pessoa que está com o atestado em mãos e tudo mais. Então, você peça para que seja a foto do documento, uma foto nítida, né? Não seja. Às vezes a pessoa tira mais foto da coxa da cama do que do próprio documento. Aí chega que é aquela coisa torta, não consegue borrada, não dá para ver direito assim, né? Não é uma crítica, é só assim um pedido de atenção, ok? Aí meu telefone no chat. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, Peraí, deixa eu dizer aqui. como a Janice bem disse, né, as dúvidas elas vão vir vão florescer com o exercício da nossa função, né? Por isso que é tão importante que a gente insiste tanto que vocês participem como estão fazendo desses inícios, né? Todo ano a gente faz pelo menos 5 a 6 dias de passagem de informações. E além disso, vocês têm os acompanhamentos que são um grande auxílio para ir desenvolvendo ainda melhor a função tão importante de secretário comunitário, né? Hoje foi bastante densa, né? Foi uma área importante com Yasmine e comigo. E no próxima quinta-feira a gente vai fazer o momento mais sobre a vida fraterna, que quem vai falar vão ser a Fabergna e possivelmente a Isabela, as acompanhadoras do Brasil, né? Nesse novo tempo. Então é importante que vocês estejam também nessa quinta-feira. Para a gente finalizar realmente no horário, né? Faltam 2 minutos para as 9 horas. A gente agradece demais a atenção de vocês. O telefone da Yasmine está ali. A parte da saúde eu fico mais à frente, né? Então, se alguém precisar de algum conselho, alguma coisa, podem entrar em contato para que a gente possa assistir ainda melhor a vida de vocês, né? Às vezes, quando vocês não entram em contato diretamente comigo, uma vez que vocês fazem o acompanhamento com a Fabegna e a Isabela, que nessa semana começa a fazer os acompanhamentos, elas levam o caso para mim e a gente consegue dar uma assistência a vocês. Aquilo que eu percebo é que a gente consegue, pelo menos, dar uma resposta ou muito rápida ou rápida às demandas que vocês trazem, né? E a gente está trazendo também, já em maio, o próprio manual revisado, vão ter os retiros de, se eu não me engano, julho e setembro, agosto e setembro vão ter os retiros para vocês, que é sempre um momento que a gente pode aprofundar o exercício da função e, consequentemente, a melhor oferta de vida dos irmãos. Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, ou todas, como a Yasmine tantas vezes quis falar hoje, né? Espero que tenha sido um momento agradável, porque realmente a gente fala de coisas muito duras, né? Que é o sofrimento na saúde dos irmãos e também os acessos aos benefícios, né? E a gente, no governo geral, pretende sempre ser um apoio e um facilitador do trabalho de vocês, né? Então a gente conta com vocês, assim como acredito que vocês podem fazer o mesmo conosco. Deus abençoe todo mundo. Perguntas vão vir, sem sombra de dúvida. A Yasmine está aí para responder tudo. E caso precise, eu também estou aqui. Deus abençoe, gente. Até quinta-feira de noite, às 7h30. Boa noite e que Maria abençoe, abençoe não, acompanhe muito vocês no dia completamente mariano hoje, porque com ela a gente aprende que para Deus nada é impossível e isso também
se enquadra no exercício da nossa função. Até mais, gente. Shalom. Tchau, tchau.